E olha, agora a gente vai falar sobre um assunto que não sai da nossa cabeça e que todo mundo almeja, né? Que é a saúde financeira. É isso mesmo, Dani. Olha, infelizmente, a falta de planejamento das pessoas e a aquisição de dívidas, né? Muitas vezes a gente vai lá, fala, parcelinha pequenininha, põe lá no cartão, né? Essas dívidas fazem com que o sonho de trocar de carro, por exemplo, ter a casa própria, até mesmo de realizar aquela viagem, fique assim, ó, cada vez mais longe, né? É verdade, Fabinho. Mas olha, a boa notícia é que com disciplina e um bom planejamento financeiro, a gente pode conseguir tudo isso e muito mais. Então, que tal a gente aprender isso juntinhos aqui hoje, hein? Quem vai nos ajudar com dicas valiosas agora aqui no Mais Vida é especialista em finanças, André Morroni. Que já está aqui em casa. Muito obrigada pela presença, André. Obrigado a você. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ai, viu? Boa noite a todos. Dicas valiosíssimas, né? São as dicas de ouro de verdade, né, André? Verdade. Agora, Eu acordei de bom humor hoje, hein? É, né? Ah, de bom humor? Ótimo. Ai, Posso que começar bom. fazendo uma pergunta? O que é o planejamento financeiro? Tem muita gente que já desiste só de ouvir a palavra planejamento, Pensa né? que é complicado. É verdade. Os três levantaram as mãos, aí não Eu dá. não levantei, não. Ah, você não levantou? Sou Você tem... casado com uma careoço isso o dia inteiro. Ah, é? Planejamento financeiro. Olha aí. Olha só. Não é verdade. As pessoas, quando olham para essa palavra, né, planejamento financeiro, falam, pô, isso não é para mim, né? Isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem quer ficar mais rico, não é para mim. Né? E é o contrário, o planejamento financeiro hoje é para todos. Né? O planejamento financeiro nada mais é do que uma reorganização financeira. É um processo de reorganização financeira que envolve técnicas, estratégias, mas hoje a gente olha muito o lado emocional, a gente olha muito o lado comportamental. Que as pessoas às vezes entendem que é só fazer conta, é colocar no papel, mas às vezes é a nossa disciplina, é como que a gente olha para o dinheiro, como a gente trabalha o dinheiro, como a gente tenta não consumir em excesso. Né? Então, em resumo, é uma reorganização. E o objetivo é para que a gente, claro, consiga independência financeira, que também a gente possa realizar alguns sonhos ou simplesmente a gente dormir tranquilo. Porque hoje é um dos fatores de angústia, né? É verdade. Uma pergunta que eu vou fazer. Vale também para o ganhador da Mega Sena. Ganhou sozinho. Verdade, Quanto foi o prêmio, Fabinho? Thiago? Vale. 200 né? milhões. 200 e tantos milhões. Vale para ele também? Vale muito, porque a gente só ouve histórias de gente que ganhou e perdeu tudo. Pois é. Que mas não se planejou. tem gente que fala, não, eu vou ganhar essa bolada. Vai mudar a minha vida. Tinha uma mulher que eu vi que ela falou assim, eu vou comprar uma ilha para mim. Eu falei, Meu ela quer Deus. comprar uma ilha para se isolar? Que esquisito, né? As pessoas querem gastar e comprar tudo de uma vez, né? Mas a gente tem vários casos onde a pessoa perdeu e muito rápido o dinheiro, né? André, o que a gente precisa ter em mente para começar o nosso planejamento financeiro? Então, eu acho que o primeiro passo é conhecer o seu orçamento, né? Muita gente não sabe nem quanto ganha, nem quanto gasta. E eu acho que é extremamente importante, de vez em quando, não sempre, porque também é uma coisa chata, né? Ficar anotando tudo, colocando tudo no papel, mas eu acho que de vez em quando eu anotar os meus gastos, avaliar, sentar junto com a família, ver realmente quanto ganha, principalmente os autônomos, né? Que às vezes tem uma renda muito variável, então entender o quanto ganha e o quanto gasta. Esse eu acho que é o início, é o pontapé inicial. E hoje em dia isso nem é tão difícil, né, gente? Porque os aplicativos de banco meio que já dão essa estimativa pra gente, né? Já dão. É só somar ali a escola do filho, de repente uma coisa ou outra que não Verdade. consta ali naquela conta, né? Verdade. Quer dizer, não tem desculpa, assim, tem que... E as pessoas não têm utilizado os aplicativos, principalmente os jovens. A gente achava que os aplicativos financeiros iam ser usados pelos jovens. Verdade. E não Mas é, né? o acesso é pouco a esses aplicativos. André, tem que como fazer um passo a passo para explicar para a gente, porque às vezes tem pessoas que acham que é muito complicado, né? A Dani falou bem Pois é. que no aplicativo explica, mas tem gente que
Tem gente que vê um monte de tabela lá e de repente fala assim, o que é isso? Não é? Explica pra gente um pouquinho. As pessoas às vezes acham que falam, puxa, minha situação é tão terrível, é melhor não começar. Não é? É eu. Melhor não fazer. Gustavo, assim, isso é eu. ou então fala, não, isso é pra gente rica. Pois é, né? Gente rica que se planeja, né, financeiro. Eu nem entendo bem o que é isso, então não é pra mim. Nós temos uma imagem aqui do passo a passo, Temos, não é isso, vamos produção? lá. O primeiro, Vamos lá. primeiro passo, papel e caneta. Então, eu acho que é o básico e é o mais simples. E eu coloquei dessa forma para dizer que é para todo mundo. Né? Não precisa ter um computador, não precisa ter um iPad, é um papel e caneta. E o principal, reunir a família, né? Envolver a família. Então, vamos anotar o quanto que eu gasto, o quanto que eu estou gastando disso. Tentar estimar quando eu não sei uma despesa que eu tenho. Fala, puxa, eu acho que eu vou gastar isso. E no mês seguinte fala, puxa, é isso mesmo. Então, o papel e caneta é para eu entender e formalizar. Porque quando eu coloco no papel, é como se eu criasse um compromisso comigo mesmo. Puxa, eu vou escrever ali. Né? E essa é a hora da verdade, né? O marido não pode mentir o quanto ele ganha e nem a esposa mentir o quanto ela gasta. Boa. Verdade, verdade. E é engraçado que a gente ouve falar muito que problemas conjugais são oriundos muito de problemas financeiros. E às vezes nem é a falta do dinheiro, mas é não se entender, esconder um do outro, ter objetivos que o outro não sabe, né? Então, isso complica bastante. Muito bem. Segundo passo, reunião com a família. Exato. Eu já até adiantei um pouco, né? A reunião já foi da meio família que junto com papel e caneta. Tá ligado, né? Não é tem verdade, jeito. porque a gente precisa envolver. Às vezes a gente fala, não, deixa as crianças de fora, né? Não vamos trazer preocupação para as crianças, né? E isso é errado. Eu acho que envolver as crianças... Eu tenho 4 filhas, né? Todas Coitado, meninas. Filhas. Tadinho. 4 meninas. E Eu tenho uma só, já dá um trabalho lascado. Já planejamento. Com 4. então vocês veem que dá certo, né? Dá certo Dá aí. certo o planejamento 4 filhas. financeiro. Coitado, só tem uma filha ainda. Eu também, uma só. Tá vendo, já dá um trabalhão, Gustavo? dá? Aprende com ele. É por isso que ele virou um expert no assunto. Tem mais 3. Não, Sentiu no bolso, né? Então, independente da idade dos filhos, tem que envolver todo isso, mundo. eu acho que se ele já faz conta, já escreve, já lê, eu acho que vale a pena ele participar para inclusive entender e as crianças às vezes gostam de colaborar. Pai, olha, eu fiz isso, estou fazendo aquilo. Eu tenho uma filha que gosta de apagar a luz. Pô, onde ela passa, ela apaga a luz. Porque ela está envolvida, né? Ajudando. Então, acho que o passo fundamental também é o envolvimento da família. Muito bem. Olha, a gente tem mais passos para mostrar para vocês, mas antes eu vou lhe dar um recadinho. A gente continua o nosso bate-papo com o especialista em finanças, André Morrone. Você pode continuar participando pelo nosso WhatsApp, DDD 11 9 50 33 68 70. E eu quero saber, Fabinho, o que o pessoal de casa está escrevendo pra gente, hein? Olha, quero agradecer o enorme carinho da sua audiência. Muita gente participando aqui, viu, Dani? Olha, tem muitas perguntas. Vamos, antes de prosseguir aqui com os passos para as perguntas dos telespectadores, privilegiando a nossa audiência. Boa noite, Fábio. Eu sou o Márcio de São Paulo. A minha pergunta é: qual a melhor maneira de investir e quando eu devo usar as minhas economias? Obrigado e parabéns pelo programa. Maneira de investir? Bom, primeiro, antes de investir, a gente precisa avaliar como é que estão as contas da pessoa, né? Porque a gente precisa avaliar como está, se existe uma capacidade de poupança ou se ele não vai tirar de outras coisas para investir. Então, a importância de fazer o planejamento financeiro é identificar isso. Depois, o melhor investimento, a gente tem que analisar, que a gente vai falar aí sobre objetivos, sobre listar objetivos, para quanto tempo ele quer investir? Qual que é o perfil, qual é o conhecimento que ele tem do mercado financeiro? Porque às vezes as pessoas querem os melhores produtos para investir. Qual é o que dá mais? Qual é o que ganha mais? Mas sempre o que ganha mais, ele traz um risco maior. Então é bom entender qual é o objetivo que a pessoa tem
para depois a gente procurar o produto e alinhar. Então, nunca procurar o melhor produto. Como é que eu vou investir? A gente precisa conhecer os teus objetivos, conhecer as tuas contas. Quer dizer, isso já faz parte até de um dos passos, não é? Que o André vai contar pra gente, daqui a pouco ele vai continuar. Mas eu queria fazer essa perguntinha aqui, porque eu me identifiquei com a Flávia. Ela é Flávia de Paulo Lopes, de Santa Catarina. E ela falou assim, por que quanto mais ganhamos, mais gastamos? Como conseguimos continuar gastando o mesmo de antes? Olha, Flávia, estamos juntos, vale viu? $1 milhão, não é não? É verdade. Isso eu lembro quando meu primeiro emprego lá atrás, eu falo, puxa, estou ganhando isso, está muito apertado, mas quando eu ganhar isso, aí eu vou resolver a vida. Aí eu chegava lá, não deu certo. Aí não, mas quando eu aumentar, quando eu chegar nesse nível, aí eu resolvo a minha vida. E nunca chega. Então eu acho que é a questão dela, nunca chega, né? Então a gente às vezes precisa criar alguns limites do nosso padrão de vida. Então não é bom a gente ganhar mais, a gente já querer aumentar o padrão de vida. Ah, eu estou ganhando 5, vou ganhar 7, vou trocar meu carro, né? Ah, eu quero viajar mais. Entendi. Então tem que ir mais devagar. Esse salto da renda tem que ser maior do que o salto do consumo. Né? Ele tem sempre, né? Isso, sempre. Então... Ou seja, mais uma vez a gente cai no passo 3 aqui, para você listar os seus objetivos, não é mesmo? Exato, aí a gente responde como eu devo investir, aonde eu devo investir, por que o meu dinheiro não dá, eu continuo ganhando cada vez mais e não sobra dinheiro. Então é importante eu ter claro e escrever junto com a família. Puxa, o meu objetivo daqui 5 anos é comprar uma casa. Quanto custa essa casa? Né? 5 anos, puxa, quanto que eu preciso guardar? Aí eu preciso de uma rentabilidade X. Então eu vou procurar esse ou esse produto. Então a gente precisa fazer uma análise. Dependendo da situação, é importante ter um profissional do lado. Ou então, depois a gente vai falar também, conhecimento. Começar a estudar, começar a ler, para que a gente faça isso com independência. Muito Agora, bem. acho que a gente poderia entrar nesse passo 4 aqui, as ações, né? Por exemplo, quando que eu sei que eu tenho que renegociar dívidas, ao invés de aplicar o meu dinheiro, que às vezes a gente fala, eu quero comprar, uma casa, como o senhor falou. Aí a gente começa a guardar dinheiro, mas tem aquela dívida lá atrás, que vai crescendo, a gente não consegue mais pagar. Os juros vão aumentando a dívida. Vai indo. Vira uma bola de neve. Isso é muito importante, as ações, porque a gente fazer um planejamento no papel é uma coisa. Né? Como colocar isso em prática? De novo, envolvendo a família, cada um vai ter uma missão, olha, você vai controlar mais a água, você vai controlar mais a luz, você controla mais o mercado, ou seja, uma força-tarefa para a gente tentar economizar. Mas antes eu preciso conhecer os meus gastos, porque todo mundo fala, poxa, eu quero economizar, mas aonde? Então eu preciso conhecer meus gastos. Então, as ações. Se eu estou devendo, a melhor coisa, o inicial é visitar, para quem eu estou devendo, visitar o meu credor e tentar negociar prestações, mensalidades mais baixas, tentar negociar uma dívida, tentar uma carência para eu me desafogar. Então eu tenho que procurar essas instituições. Quem não está devendo, aí já é um outro passo. Então eu tenho que colocar no papel meus objetivos e aí eu vou procurar as ferramentas que são os produtos financeiros para que eu possa atingir meus sonhos. Mas tentar realizar sonhos estando devedor, o que a Dani falou, não funciona. Né? Então, às vezes me pergunto, puxa, eu estou querendo comprar uma casa, o que você acha? Eu falo, poxa, mas você vai usar todo o teu dinheiro? Ou você está devendo alguma coisa ainda não está na hora. Então, às vezes a gente até estraga um pouco o prazer da pessoa, mas tenta deixar a pessoa mais tranquila e deixar ela mais planejada. Fala, pô, primeiro eu vou negociar minhas dívidas, depois eu vou procurar realizar ações. Tem gente também que pensa o contrário, pensa, se eu não fizer a dívida, eu nunca vou conseguir ter a casa ou eu nunca vou ter o carro. Essa é
desculpa perigosa, eu acho. E aqui muita gente usa, viu? Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê é muito leilão de casas, leilão de automóveis. Por quê? Não, eu vou fazer a prestação, eu vou pagar, não me planejei para fazer isso, vai passar 1 ano, 2 anos e não vai conseguir pagar. Aí vai ser pior. Então, aguenta mais um pouquinho, sabe? Tenta se planejar, tenta fazer algo diferente. Já que você sempre fez isso, eu preciso criar uma dívida para eu realizar um sonho. Então, de repente, faça diferente. Né? Quinto passo, uma reavaliação periódica, é isso mesmo? Isso. Esse eu acho que é o ponto mais importante. Porque tudo que a gente planeja, se planeja, uma empresa, quando faz um planejamento, ela tem que fazer revisões periódicas para ir se adequando. Né? E eu também crio um compromisso de falar, olha, família, a cada 3 meses nós vamos sentar e nós vamos reavaliar quem está cumprindo a sua missão. Ou seja, as crianças gostam disso. Fala, puxa, você conseguiu cumprir o seu objetivo? Não, não consegui. Mas por quê? Vamos tentar de novo? Então, eu acho que essas reavaliações são importantes. Muda a economia, muda a inflação, eu tenho que refazer meu plano. Então, eu não posso fazer um planejamento hoje e deixar ele para o resto da vida. Vamos reavaliar sempre e isso que eu acho que é o mais importante. Tem uma pergunta super interessante no WhatsApp aí que vai ajudar muita gente em casa, não é, Fábio? Boa noite, turma do Mais Vida. Eu sou a Maria Cida de Maceió. Um beijo carinhoso a vocês de Maceió. Eu gostaria de saber qual o percentual ideal para poupar mensalmente. Um abraço e prosperidade a todos. Obrigado pelo desejo de prosperidade, viu? Olha que legal. Eu utilizo alguns valores como parâmetros que eu falo muito nas palestras que eu faço sobre finanças pessoais, que eu acho assim, o ideal é que a gente gastasse com o nosso presente, o que a gente está vivendo hoje, de 70% a 80% do que a gente ganha. Um exemplo, se a pessoa ganha 10 mil, com o meu presente, com o meu padrão de vida, eu deveria gastar entre 7 e 8 mil reais. Para os meus objetivos futuros, eu deveria gastar entre 10 e 15% da minha renda. Né? Ou seja, de mil a 1.500 reais, levando em conta um salário de 10 mil. E também eu não posso esquecer de uma parte importantíssima do planejamento, que são os imprevistos. O que são os imprevistos? Um acidente, uma doença grave, às vezes a morte de um pai de família, uma separação, má gestão financeira. Então, puxa, eu preciso me preparar para os imprevistos. E aí eu utilizo muito o plano de saúde, os seguros em geral, o seguro de vida principalmente, que é uma peça fundamental. Então, eu diria para elas... Coisas que infelizmente a gente não quer aceitar, mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente não gosta de gastar com imprevisto, porque a gente sempre conta, puxa, isso comigo não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas é importante eu separar um dinheiro, fazer uma pequena reserva, um plano, um seguro. É bem importante para que a gente tenha estabilidade no meu plano. Então, falei tudo isso porque o futuro, então, a gente reserva entre 10% e 15%. Mas aí as pessoas me falam, puxa, André, é muito difícil, porque hoje eu gasto 110% com o meu presente. Como é que eu faço isso? A gente vai conseguir e a gente sabe que o nosso tempo é curtinho, né, André? Mas já fica o convite para você voltar com mais dicas para ajudar os nossos telespectadores, porque eles estão mandando muitas perguntas para a gente, viu? Então a gente agradece a presença do André Morrone aqui. Quem quiser pode entrar no site, tá aqui, ó, aqui na telinha, cegasp.com.br, certinho. Isso. E aí o André volta qualquer dia para tirar mais dúvidas aqui pra gente. Eu me empolgo, eu falo demais. Não, tem que ser assim mesmo, a gente agradece. Dicas importantíssimas pra gente. Obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês.